Olá, meus queridos aluninhos, tudo tranquilinho? Vamos lá para mais uma questão do Enem 2019. Então, pessoal, questão 1090. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará o valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40 cm que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é h igual a 60 cm, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Muito bem, pessoal. Se o diâmetro da circunferência é de 40 centímetros, isso quer dizer que o raio da circunferência é de 20 centímetros. Tá? Então, nós temos um raio de circunferência de 20 centímetros. Se essa altura h é 60 centímetros, ok? E aqui nós temos que o diâmetro desta circunferência é de 40 centímetros, então sobra para a gente aqui um retângulo aqui embaixo, onde está escrito proibido estacionar, certo? De 40 centímetros, ok? Essa distância aqui, ó, é exatamente o diâmetro da circunferência, porque ela tangencia internamente, né, este retângulo. Tangenciar significa dizer que essa circunferência ela encosta, né, nos lados do retângulo aqui em apenas um ponto, ok? Então, essa distância aqui embaixo é exatamente 40 centímetros. Como tudo isso aqui é 60 e o diâmetro da circunferência é 40, então a altura do retângulo aqui, que está em vermelho, é de 20 centímetros, ou seja, 60 menos os 40 do diâmetro da circunferência. Vamos chamar esta área aqui de área 1. Então eu vou calcular o valor dessa área 1, ou seja, 40 centímetros vezes 20 centímetros, isso vai dar exatamente 800 centímetros quadrados. Ok, agora vamos imaginar este retângulo aqui que estou fazendo em verde, que seria o restante da placa sem esta região aqui de cima aqui, tá? Essas duas partezinhas da placa retangular aqui foi cortada, ok? Eu vou chamar essa área verde aqui de área 2. Então, a área 2 vai ser exatamente a base, que é 40 vezes a altura, que é também 40, ou seja, um quadrado, certo? 40 vezes 40, nós vamos ter exatamente 1.600 centímetros quadrados. E agora, gente, vamos calcular a área do círculo, que é π vezes o raio elevado ao quadrado. Como nós temos que o π, por aproximação, é 3,14, e o raio aqui é 20 centímetros, então o raio ao quadrado, 20 ao quadrado, nós teremos 20 ao quadrado, que é 400, vezes 3,14, nós teremos 1.256 centímetros quadrados. Então, pessoal, esta é a área do círculo, ok? Fechou. Muito bem, pessoal. Agora eu tenho que encontrar o valor dessas areazinhas aqui, ó, ok? E eu vou retirar duas delas, porque essas de cima aqui não contam, tá? Essas duas de cima aqui não contam, ó, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do quadrado verde menos a área do círculo e vou dividir por 2 o resultado obtido, que é justamente para descobrir o valor dessas duas áreas de baixo aqui, tá? Que é essa área entre o quadrado verde e a circunferência aqui. Então eu vou chamar de AS, é a área da sobra, ok? O que vai ser a área da sobra? Vai ser a área do quadrado verde, que é A2, menos a área do círculo, certo? E nós vamos ainda dividir isso aqui por 2. Por que dividir por 2, pessoal? Novamente eu vou explicar. Fazendo a área do quadrado verde menos a área do círculo, nós vamos encontrar essas 4 regiões aqui.
só que aqui em cima não nos interessa. Ou seja, essas duas areazinhas aqui de cima não conta na área da placa, ok? Então, a área 2, que é 1.600 centímetros quadrados, menos a área do círculo que nós encontramos, que é 1.256, dividido por 2. Isso vai dar 344 dividido por 2, que é exatamente 172 centímetros quadrados. Então, para finalizar, nós vamos achar a área total da placa. Vamos chamar de AT, área total. Vai ser a área 1, que é exatamente a área do retângulo vermelho, mais a área da circunferência, somado com essa área que a gente encontrou, que é referente a esses dois pedacinhos aqui, ó, ok? Que é 172 centímetros quadrados. Portanto, a área total vai ser a área 1, que é 800, mais a área da circunferência, que é 1.256, mais 172, o equivalente a 2.228 centímetros quadrados. Ok, maravilha. Só que essa é a área de uma placa. Só que a pergunta do problema, que nós não terminamos de ler ainda, qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Ok, pessoal? Então, 10 placas é só multiplicar esse valor aqui, vezes 10. Nós vamos encontrar, então, a área de todas as placas igual a 22.280 centímetros quadrados. E aí fechou o pastelete. Então é só marcar lá a alternativa B, 22.280, correr para o abraço e ser feliz. Viram só, pessoal? Uma questão bem simples aí de áreas, né, envolvendo área de retângulo, área de quadrado, área de círculo. Então basta saber calcular a área neste problema aí. Super tranquilo. Um grande abraço e até os próximos vídeos.